Boa noite. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Nádia Absterço e hoje a gente vai bater um papo sobre o vitimismo. Saia dessa linha de sofrimento desnecessário. Vamos esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Estão conseguindo me ver daí, me ouvir? Boa noite, Lê. Seja muito bem-vinda. Vamos esperar o pessoal entrar aqui um pouquinho. A culpa é do outro, é minha. Por que o vitimismo me faz alimentar o sofrimento? Como sair desse espaço de vítima que dói tanto, né? Sofrer não é gostoso. Ainda mais ficar com chicote nas costas, batendo em cima do próprio sofrimento, é pior e não é necessário. Eu vou contar pra você hoje como sair desse espaço. Mas primeiro você precisa identificar como que você tem se colocado lá, para depois você conseguir ter forças para poder sair, tá bom? Então, o vitimismo, a culpa é sempre do outro, a pessoa vive se queixando e a responsabilidade tá no próximo e não nele mesmo. Por que isso acontece, né? Muito, é só pensar na sua história de vida, né? Os seus pais, como que isso foi ensinado para você? Perante o teu erro, como que você era ensinado a lidar com isso? Teu pai e a tua mãe te castigava, te punia? Ou usava do teu erro para te mostrar como amadurecer? Como aprender com o erro? Porque quando a gente é criança, a gente tá ali, sujeito a aprender com os erros. Mas se diante do teu erro você é totalmente culpado, você é colocado nesse espaço de vítima e depois, ao invés de aprender com o erro, os seus pais ainda te castigaram, te puniram, honre isso, né? Não tô falando isso pra você sentir culpa da atitude dos teus pais, mas eles fizeram isso porque justamente eles não sabiam qual era o caminho. Mas hoje você sabe. Então, a punição, ela não te ensina, né? A punição, ela não vai te mostrar o que fazer diante do erro, mas justamente vai colocar uma culpa sobre o teu erro. O que é essa culpa sobre o teu erro? É você achar que aquilo que você fez é errado demais e não cabe em lugar nenhum. E aí, os teus pais fazendo isso, né, a tua família te ensinando dessa forma perante o erro, o que acontece com você? É assim que você aprendeu. Você aprendeu que diante do erro não tem formas de arrepender-se, redimir-se, pedir desculpa e melhorar perante o erro. Porque quando você erra, você é uma pessoa ruim, você é um fracassado, e aí você acaba recebendo atenção diante disso. Cabe pra você aqui essa reflexão? Você que tá me ouvindo, cabe pra você? Foi assim que aconteceu? Por quê, gente? Você entender esse espaço, de onde vem o vitimismo, de onde vem essa situação de sou ruim perante o erro, para você conseguir sair, para você conseguir se mover, tá? Então, se essa foi a tua história de vida, honre isso no sentido de foi assim que eu aprendi até agora, mas e daqui para frente que eu sei que isso tá sobre o meu controle, o que eu posso fazer, né? É assim que eu quero aprender? Eu quero continuar olhando para mim, para os meus erros e me punindo? Ou me colocando um espaço de sofrimento, amando o sofrimento? Por que amar o sofrimento? O vitimismo é aquele que ama o sofrer, né? A pessoa que tem um olhar de vitimista, ela ama o sofrimento porque ela acaba recebendo carinho e atenção diante disso. Vou explicar com uma parte da minha história. Eu, por muito tempo, dentro dos meus relacionamentos mesmo, quando eu tinha um parceiro e eu queria uma atenção, eu não chegava e falava assim, olha, eu queria muito ficar com você, ou eu tô precisando desse momento, vamos fazer uma coisa junto?
Não, eu me colocava no espaço de vítima. Nossa, eu tô muito sofrida. Foi muito. Nossa, o dia hoje foi muito cansativo. Nossa, eu tô exausta porque a minha chefe acabou comigo. Sabe assim, aquele espaço de vítima mesmo? Porque nada dá certo pra mim e eu preciso muito de um carinho. Olha só como a gente se coloca lá embaixo, no espaço de dó, de sofrimento, de angústia, para que o outro passe a mão na nossa cabeça e que a gente tenha essa atenção. Foi assim que eu aprendi a receber atenção, pela dó do outro, sabe? Não sei se foi assim pra você também, mas quando eu comecei a perceber isso, eu falava, gente, mas por que eu aceito tão pouco? Por que o outro tem que vir no meu sofrimento? E não em todos os momentos, né? Não só no sofrimento, mas ele pode vir porque ele quer vir, porque eu sou uma pessoa interessante para que ele queira estar comigo nesse momento, para que ele queira dividir essa angústia comigo, ou para que eu não precise criar uma angústia para que ele crie um espaço comigo. Entende que doido? E eu repeti essa história por vários relacionamentos. E com a minha família também. Eu até tava lembrando hoje, teve uma vez que eu tive dor na vesícula. E eu fui ao médico, o médico falou, olha, você parece que é uma pedrinha, mas não tem nada. E eu sofria e eu recebi atenção com aquilo dos meus pais. De coração. Eu recebi essa atenção. E eu sabia que eu queria aquele amor. É cansativo. É cansativo lidar com o vitimismo constante. Por quê? Cansa. Por que justamente cansa? Porque as pessoas não estão ali, porque você se torna uma pessoa interessante, você é uma pessoa agradável. Sabe aquela pessoa de longe que você admira, que você quer estar junto com ela, que você quer... Nossa, você olha para a pessoa e fala assim, essas são qualidades que eu gostaria de ter e você admira. O vitimista, ele não consegue ter isso nele. Ele só tem um espaço de dor e sofrimento. Ele só consegue falar da dor dele. Ele só consegue reclamar diante do problema. Diante da situação, ele não consegue enxergar mudança, ele não consegue enxergar melhora, ele não consegue enxergar crescimento. Diante do problema, ele só consegue enxergar o espaço dele de vítima. Vítima daquele que precisa, de qualquer forma, receber algo para sanar aquela dor. Porque ele está sofrendo, ele precisa entender sobre aquela punição que ele mesmo faz com ele. Então, assim, eu lembro que o meu psicólogo falava para mim, Nádia, abaixa esse chicote. Não precisa levantar o chicote para você. E é esse convite que eu faço para você que tá ouvindo aqui. Se você tem um chicote daqueles que você tem uma situação real e você bate nas suas costas para aumentar o teu sofrimento, para você aprender com aquilo, abaixa o teu chicote. Entende? Não precisa do chicote. Olha para aquela realidade, para aquela circunstância. Pode até me dar um problema aqui que eu posso te ajudar a olhar para um olhar mais de agradecer, sabe? Agradecer a circunstância que você está vivendo. Então, diante do problema, você tem duas opções. Diante de uma situação ruim que você está vivendo, você tem duas opções. Não aceitar não é uma opção, tá? Então, diante de uma situação que foge do teu controle, você tem duas opções. Ou você passa por aquilo reclamando, ou você passa por aquilo agradecendo. Ou você vai passar resmungando. Ai, por que isso está acontecendo comigo? Ai, mas por que eu estou aqui? Nossa, mas eu não mereço isso. Mas que... Ou você agradece aquela circunstância. Querem um exemplo? Tá? Eu vou dar um exemplo de uma historinha. Um piloto de avião, tá? Era um piloto muito renomado e ele dependia do funcionário para abastecer o tanque de combustível dele. E esse funcionário esqueceu de abastecer o tanque de combustível dele. E ele foi lá, voou, e ele correu um risco, porque acabou o combustível, ele teve que parar a aeronave de qualquer jeito. E quando ele descobriu que era por falta de combustível, que a pessoa responsável não tinha cometido aquilo, ele podia ter feito o quê? Diante das circunstâncias. Já tinha acontecido. Graças que ele sobreviveu. Essa é uma situação real, tá? Graças que ele sobreviveu. Ele podia muito bem ter reclamado, ter mandado o cara embora e ter feito tudo diante do erro. Ele estava na total razão dele. Ia resolver ele reclamar? O que ele fez? Ele chamou o rapaz que abasteceu. Olha só,
como pessoas sábias têm boas reflexões. Ele chamou o cara que abasteceu falou assim, na hora, tremeu, falou, pronto, ele vai me mandar embora. Ele chamou o rapaz que abasteceu, que esqueceu de abastecer a aeronave dele. E aí o rapaz falou, desculpa, meu senhor, me perdoa, eu esqueci de abastecer, obrigada. Eu esqueci de abastecer a aeronave. E assim, pode me mandar, eu tô saindo. Aí o piloto falou, não, você vai ficar. Porque eu tenho certeza absoluta que diante desse erro, você nunca mais vai esquecer de abastecer minha aeronave. E você vai ser oficialmente o cara que abastece minha aeronave. Entendeu? Como que a nossa perspectiva diante do erro, tanto do outro como do nosso, muda a situação? Se ele tivesse punido o rapaz que esqueceu de abastecer a aeronave dele, o que poderia ter acontecido? O outro que viesse não ia ter passado pelaquela circunstância e poderia muito bem ter esquecido de abastecer e ele ter morrido em outra circunstância futura. Mas naquele momento que ele tinha aquela dada situação, aquele problema, ele podia punir, reclamar ou fazer o que ele fez. Entende que vocês têm escolhas? Entende que diante do vitimismo de vocês, da situação, das circunstâncias, é uma escolha? Reclamar é uma escolha. Agradecer pode ser uma escolha de mudança. Então, assim, diante da situação, pessoal, você que está me escutando agora, pensa numa situação real que você poderia reclamar, mas reclamar bonito. E eu sei que às vezes alivia você aumentar aquilo ali, porque você foi ensinado assim, você foi ensinado a reclamar. Pensa nessa situação e pensa como você quer mudar. Você quer qual dessas escolhas você quer? Reclamar ou agradecer a circunstância? Entende? Tem outra, e eu vou contar no final também. Mas durante a minha vida, eu fui essa pessoa que escolhia reclamar. E o reclamar me levava a olhar as coisas totalmente de forma negativa. Várias circunstâncias, vários relacionamentos. A relação com a minha família. Eu já contei aqui pra vocês. A minha mãe engravidou muito cedo. E meu pai e minha mãe não casaram, eles namoraram. E eu, por muitos anos, contei a história de que eu tinha sido abandonada. De que minha mãe não me queria. De que talvez meu pai não me quisesse também. E que ninguém me queria. E que eu não era merecedora de nenhum amor. E eu fui arrastando isso por relacionamentos. Quando eu entendi que essa era a história que eu contava pra mim mesma, pra suprir aquilo, que na verdade a minha mãe tinha feito uma decisão boa por mim, que ela me deixou com a minha avó, que sabia cuidar, que sabia educar, que já tinha criado os filhos, que a minha avó tinha muito amor, porque a minha avó queria ficar comigo. Meu avô, ele pediu isso pra minha mãe. E ela aceitou, porque ela fez uma boa escolha pra mim. E eu passei a agradecer. E parei de contar essa história de vítima. Parei mesmo. Porque a gente fica contando. Você já percebeu quantas vezes você leva o teu sofrimento pra caminhar com você? Você tem até uma mochila pra ele. Sofrimento, minha história de sofrimento. Vem cá, que eu vou te pôr aqui e vou te levar. E aí alguém começa a contar alguma coisa, você já começa a fazer assim, porque é minha história de vida, porque isso. Entende que é diferente o olhar que você dá. Tudo bem você contar, né? Olha, o meu pai e minha mãe, eles não casaram. Mas eu não tenho culpa disso. Não foi a minha escolha. A minha mãe fez a melhor escolha com aquilo que ela tinha. E o meu pai também. E eu sou grata à escolha deles hoje. Porque sem isso, se eu tivesse tudo, talvez eu não estaria aqui. Obrigada pela minha avó ter cuidado de mim. Obrigada pelo meu avô ter cuidado de mim. Olha quanto amor eu recebi. Eu recebi amor de pai, de padrinho, de outras pessoas. Entende o olhar que você dá pra tua história, como muda tudo? Eu tô contando a minha, com todo respeito e licença sua que tá aqui me ouvindo. Mas eu queria que você pensasse na tua história de sofrimento. Qual a história de sofrimento que você tem contado pra você hoje? Que não é uma história real. É aquela história contada que você põe na tua mochila pra carregar, pra receber essa atenção do outro. Esse é o vitimista. Boa noite, compadre Marcos. Boa noite, Aninha, Thiago. Reclamar, gente, só traz pensamento negativo. Isso mesmo, nego. Por quê?
Você vai resolver aquela situação com outra situação negativa. Você não vai pensar no positivo. Quando você agradece, você vê aquilo que você tem, sabe? Quando você agradece, você consegue enxergar aquilo que você tem no momento. A pessoa que está ali para te ajudar, a circunstância que você pode aprender, o sofrimento, o que ele quer te mostrar. Entende? Então, assim, quando você agradece, você consegue entender o real aprendizado daquilo. Pode não ser no momento, e nem que seja. Entende? Espera passar, né? É claro, as emoções estão aí. Vai dar raiva, vai dar medo, vai dar aquele ruim, vai dar. Mas se você fica contando a história de vítima da situação, o que você tem aprendido com isso? Não é muito mais bonito uma história de guerreiro? Sabe aquelas pessoas que você admira e que tem uma história bonita de vida? Eu tenho a Brené Brown. Ela lançou vários livros e, assim, ela conta que o primeiro livro dela foi uma merda o lançamento. Ela foi super fracasso. A livraria ligou pra ela e falou pra ela que nenhum exemplar tinha sido vendido. E eu olho pra isso, e se ela tivesse desistido lá? E se ela tivesse contado a história de sofrimento dela como vítima? Ah, eu não vou fazer não, porque ó, a editora não vendeu meus livros. Ah, mas olha, eu não vou conseguir escrever não, porque não dá, né? A editora nunca vai lançar onde deveria. É sempre a culpa do outro. Quando você coloca a culpa no outro, quando você lança a responsabilidade pro outro, você não tá olhando sobre algo que você tem maior controle. Você mesmo. Então, assim, é sempre o outro. Sempre o outro que quis aquilo pra você, é sempre o outro que teve essa opção, o outro que não consegue te enxergar, o outro que falou alguma coisa que te ofendeu, o outro que disse algo que te desagradou, que fez algo que não era pro teu agrado. E aí? Você tá olhando pra quem? E tá deixando de olhar pra quem? Pra você mesmo. Quando você olha mais pro outro do que pra você mesmo, você tá deixando de olhar pros teus erros, pros teus pecados em si. Então, assim, quando você volta essa energia e esses pensamentos pra você mesmo, você consegue se conhecer. É só através do autoconhecimento que você vai saber dos teus defeitos e aquilo que você precisa melhorar? Ou você acredita que nada precisa ser mudado aí? Entende? Então, para de olhar para o outro como se ele fosse o grande problema dos teus problemas. Esse é o olhar do vitimismo. O vitimismo, ele vai te pôr lá embaixo e você vai ficar com aquele chicote se batendo, tá? Pensa nisso. E eu pedi para vocês escreverem para mim uma situação da vida que você tem passado, que você passou e que te fez sofrer muito. Se você não quiser escrever aqui, pensa. E o quanto essa situação te fez crescer e amadurecer. Hoje, olhando pelo que passou, entende? O quanto você cresceu. E hoje você consegue até olhar e talvez pensar assim, nossa, que bom que isso me aconteceu. Você consegue agradecer por algo do passado, assim, que acabou e que você consegue entender que aquilo não era para ser seu, que aquilo não era para ser do teu querer, mas que a história que você conta disso hoje vale a pena, o jeito que você olha para isso? Pensa aí um pouquinho. O vitimista, ele sempre tem uma justificativa para não mudar, tá? Então, eu falei aqui o que são. Ele reclama, a culpa é sempre do outro e ele sempre tem uma justificativa pronta para não mudar aquilo. Você tem? Quais justificativas você tem contado para você aí, para você não mudar aquilo que é do teu controle? Pensa. Quais são? Ah, mas, né, eu já trabalho tanto, e assim, o meu chefe é tão ruim pra mim, eu mereço isso daqui mesmo. Gente, se merece mesmo? É isso mesmo? Pensa. Outra situação. Nossa, mas olha, minha mãe é muito difícil. Minha mãe é complicada, ela não me entende. Só fala coisa que... Você tá ouvindo a sua mãe?
que ela realmente está te dizendo? Por que ela está tomando controle sobre a tua vida? Por que a sua mãe é o grande problema? Faça essas perguntas para você antes de reclamar da pessoa. O que você está vendo lá que está aqui, talvez? Entende? Dadas as circunstâncias da vida, quando você olha mais para o outro, para os erros do outro do que para você, eu já falei, né? Você não consegue entender o que você precisa mudar. E para mudar, você precisa se arrepender. A pessoa com vitimismo não se arrepende. Por quê? A culpa não é dela. Por que eu vou me redimir perante os meus erros? Por que eu tenho que pedir perdão por algo que eu não errei? Imagina, né? Não consigo. Por que não consegue pedir desculpa? Lembra que eu contei no comecinho da live daquela história da pessoa, da criança? Você talvez tenha sido essa criança que perante os teus erros você não foi ensinado a aprender e sim a se punir? Então, é assim que você continua agindo. Perante os teus erros, você não aprendeu a olhar para o erro e falar, eu errei aqui, onde eu posso melhorar? E aí você não consegue pedir perdão, perdoar realmente, que é dar essa questão de se arrepender do que aconteceu para mudar. E aí você coloca isso lá no colo do outro. Não, porque ele fez aquilo para mim. Não, ele fez. Você viu o que ele fez para mim? Não, foi horrível. Nossa, eu não consigo... Mas como que você deixou ele fazer aquilo com você? Por que você deixou ele fazer aquilo com você? Uma vez, beleza. 2 vezes, já é escolha, entende? 3, nossa senhora, tá bom demais. Então, por que você deixou o outro agir daquela forma? É essa a pergunta. Então, saia de apontar para o outro e volte para você. Entende? Se arrependa daquilo que você errou. Por que eu permiti que o outro fizesse aquilo comigo? Quando foi que eu errei com essa pessoa também? Porque eu sou ser humano, eu erro com o outro. Onde foi que eu errei? Que talvez a pessoa tenha escolhido me fazer sofrer desse jeito. Tem circunstâncias que a gente não escolhe na vida. Uma doença, a morte do outro, coisas dolorosas demais que a gente não escolhe. Mas tem circunstâncias de sofrimento que a gente escolhe, a gente se coloca. E nenhum sofrimento é inválido, mas o que você faz com ele é válido. O que você escolhe, o olhar que você escolhe dar para o teu sofrimento é mais válido ainda. Entende? Então, tira esse espaço de que o outro fez, o outro é o errado, o outro é o culpado, porque o outro faz isso para mim. E traz o porquê que eu aceito isso. O que eu posso mudar diante dessa circunstância. Onde eu vou aprender aqui com isso? Entende? É outro olhar perante a circunstância. Quando você fala, já falando assim, ó, eu não quero ser o vitimista, eu não quero ser a pessoa que se coloca nesse lugar, você tem consciência. Mas o ponto é o que você quer fazer com isso que você tá falando. Lembra da situação que você tem vivido. E lembra que você tem 2 escolhas. 2 escolhas. Eu vou até escrever isso daqui. 2 escolhas. Você pode escolher agradecer, reclamar. Você pode escolher ou você agradece ou você reclama. Não viver aquilo talvez que tá fora do teu controle, não dá. Infelizmente não dá. O que você vai fazer com o problema, com a situação, qual a história que você vai contar de você, isso você consegue. Então, assim, pra quem chegou agora, eu fiz 2 recortes. Um da infância, muito você pode ter sido punido e por isso que você escolhe esse espaço, ou muito diante do erro você recebeu essa atenção depois da punição. E aí, acontece o que acontece. Então, diante do erro, você não consegue olhar com perspectiva de crescimento. Sabe? Por que isso aqui tá me acontecendo? Por que isso aqui tá me acontecendo? Por que eu me coloquei nessa situação? E como que eu faço para sair? Porque lá não foi lhe ensinado. Outra historinha que eu gosto de contar é a historinha de um e-mail.
Até tava conversando com um amigo esse final de semana sobre isso. Entenda por que muitas vezes a gente não aprendeu a lidar com o erro e a gente coloca no outro. Um rapaz que tinha uma responsabilidade muito grande dentro de uma empresa e ele não podia misturar os documentos, tá, de clientes com os documentos do pessoal dentro da empresa, documentos sigilosos. E aí a forma com que esses documentos eram enviados pro pessoal dentro da empresa era por e-mail. Beleza. E na hora dele enviar, ele colocou o nome de um cliente no e-mail junto. E o e-mail ele mandou. Não tinha como voltar atrás. E o chefe percebeu o erro dele. Na hora ele falou que esses documentos eram sigilosos e eu mandei pro cliente que não podia vazar a informação. O que o chefe fez? O que você imagina que um chefe que não sabe lidar com o erro faria e colocaria essa pessoa no lugar do vitimista que conta aquela história? Mandar pro olho da rua, gritar, punir, diante do erro. O que ele fez? Chamou o moço, falou assim, a gente precisa realmente melhorar a forma em que a gente está transmitindo esses documentos aqui dentro da empresa. Eu já mandei mensagem para o cliente pedindo desculpas e que a gente aprenda com o teu erro, porque a gente precisa melhorar. A gente não pode mais mandar por e-mail. A gente precisa ter um espaço, uma plataforma, um jeito. Isso aconteceu, é real. E olha como diante do erro as coisas acontecem. Como você olha para o erro, como que uma pessoa sábia olha para o erro dela, você pode aprender também. Então, qual é a tua escolha? Reclamar, agir para resolver de uma melhor maneira possível. E se não tem solução, fugiu do teu controle. Agradeça por aquilo. É a melhor opção. Reclamar só traz pensamentos negativos. Reclamar com o outro só vai trazer pensamentos negativos. Agradeça. Saiba perdoar. Perdoar você mesmo. Primeiro. Não é pra mim. É pra você. Entende? Sobre os teus erros, os teus fracassos. Perdoe-se. Aprenda isso. Hoje. Se conhecendo. Sabendo que você é ser humano. Que você vai falhar. Que você vai errar. E o passado, você não muda, não gasta energia mudando lá, porque não dá pra voltar atrás, não dá pra voltar no tempo. Eu escutei essa semana de um seguidor falando, nossa, eu queria tanto voltar no tempo pra ter o... Cara, volta pra realidade, não dá. Mas o que dá? Hoje, o agir agora, pensando no futuro, hoje, fazendo o básico que eu falo pra vocês, é olhar para a tua circunstância, olhar para o teu erro e não ficar se chicoteando nas costas de olha como eu sou vítima, olha como eu sofro, a minha vida é cruel, olha a minha história. Gente, quem gosta de ficar perto de uma pessoa que conta isso? Não é gostoso, sabe? Ser uma pessoa interessante é falar, ser uma pessoa confiável é você dispor isso ao outro. Olha, eu entendo o que você está passando, eu imagino. Mas e se você fizer assim? E se você olhar para o teu erro agradecendo? Tem uma história que eu gosto muito de contar, que vale muito a pena. Eu tinha uma bicicleta, nem era minha, era da minha mãe, horrível bicicleta, péssima, mas não era esse olhar que eu tinha para ela. E eu e o Nando, que é um amigo meu, a gente ia pro asilo pra visitar os velhinhos de sábado, assim, ele ia com a bicicleta dele. Bicicleta deles, fibra de carbono, top, massa bicicleta. E eu com aquela Gils duríssima. E a gente pedalando no caminho, e ele falou pra mim, mas como que eu posso mudar essas coisas? Ele tava contando algum fato, eu falei pra ele, Nando, você pode começar agora. Muda agora. Eu tô em cima dessa bicicleta e eu podia falar tudo sobre essa bicicleta. Que ela é ruim, que ela é pesada, que ela é dura, porque ela é. Mas ao invés disso, eu vou escolher falar, nossa, ainda bem que eu tenho essa bicicleta. Nossa, ainda bem que essa bicicleta vai me levar até onde eu preciso ir. Que bom, quem sabe um dia eu possa ter condições de comprar uma bicicleta melhor. Entende o olhar? Entende que é nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes que você tem hoje para suas circunstâncias.
Então, olha, a minha mão tá preta aqui, eu não sei se vocês estão vendo. O meu pai passou um negócio no carro, no volante, pra deixar tudo brilhoso. E hoje, a hora que eu peguei, encheu minha mão de preto, eu podia olhar e falar assim, nossa, mas que, né? O que eu fiz? Obrigada pelo senhor ter passado o spray no carro pra mim. Obrigada pelo cuidado que o senhor teve de cuidar mesmo das coisas que eu não consigo, que é o carro, né? Olha que gesto de carinho. Imagina que ruim uma pessoa chegar a reclamar e contar essa história de vítima diante dessa situação e ficar reclamando das coisas. Então, assim, quais coisas você tem escolhido reclamar? Quais coisas você tem escolhido apontar para o outro para reclamar? Entende? Você, na sua história de vida, no seu processo, qualquer que seja do teu passado, você tem um agora para agir. Então agradeça, seja essa pessoa gentil, sabe? Agradeça mesmo, obrigada por você estar aqui, obrigada por ter esse trabalho, obrigada por ter esse alimento, obrigada por ter essa oportunidade, obrigada, sofrimento, eu não sei o que você está me dizendo ainda, mas obrigado, obrigada mesmo. Agradeça. Você tem duas chances. Ou agradecer ou reclamar. A escolha é tua, sabe? E o vitimista, ele sempre tá na boca dele. Você, ele, o meu pai, porque o chefe do meu pai, porque a minha mãe, porque o meu patrão, porque as pessoas que trabalham comigo, sempre tem um bode expiatório na vida dele. Nunca é eu. Ele nunca usa o eu. A primeira pessoa, assim, é raríssimo. Então, comece a usar mais. Eu fiz essa escolha. Eu tive essa atitude. Eu escolhi isso. Volte pra você. Entende? As coisas que são tuas. Eu escolhi. Eu vou viver isso. Sabe? Eu quero agradecer por isso. Coloque mais o eu. Olhe mais pra você mesmo. Para as tuas falhas, para os teus erros. E aí você vai conseguir crescer e se fortalecer. Todas as histórias de sofrimento, elas são aquilo que a gente olha e o que a gente faz com elas. Entende? Qual você tem escolhido para você? Bom, falei demais. Vou respirar um pouquinho, vou deixar vocês pensando também. E a gente, sabe, aprendeu assim. Eu entendo vocês. Eu imagino quem tá aqui e quem colocou lá pra mim as maiores dúvidas, né? De eu não sei como fazer pra aprender a não ser essa pessoa. Eu não sei o que fazer pra não tomar essas atitudes. Se você tá disposto a mudar, não comece com coisas grandes, sabe? Comece com pequeno. Eu brinco, eu falo para os meus pacientes, se você quer escovar o dente andando pela casa, trocando de roupa, e caminhando e fazendo café, você tá querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, vai dar ruim. Então faz o pequeno, faz o básico que você tem alcance hoje. Como que você pode ser, para você, hoje, uma pessoa que não vai reclamar, não vai contar essa história de vítima? O básico. Então assim, começa escovando o dente dentro do banheiro. Nossa, mas escovando o dente dentro do banheiro? Pensa isso numa situação. Se você tem um problema, ao invés de soltar o verbo ou começar a nutrir o ruim junto com outra pessoa que tá falando mal de outra pessoa, faz o básico. Se esvai dessa situação. Saia. Ou tente olhar um ponto positivo da situação ou da pessoa. Tenta ter essa empatia, essa compaixão de será por que esse diacho dessa pessoa falou isso? Por que ela tá vivendo isso? Tente ser mais compreensivo, sabe? Tenta entender que um dia você pode ter feito mal para aquela pessoa. Como você errou, ela também tem o direito de errar. Somos todos seres humanos, né? O que você vai aceitar ou não disso, aí é uma escolha sua também. Mas pensa nisso. Pensa o quanto você tem apontado para o outro na tua vida e não tá sobrando tempo para olhar para você. Quais são as historinhas bonitinhas que você tem contado de sofrimento? Para as pessoas terem dó de você. Eu já falei. Eu não sinto dó. Não, Nádia, não. Coitado, também não. Não. Quando você põe dó, você tem dó de você, que você se coloca no lugar do vitimista, que você tem dó, você ama o sofrimento, você pega o sofrimento, você ama aquele sofrimento.
E você vai, faz carinho nele, trata dele, você tá com dó de você mesmo. Olha só, dó é quando você tá acima da pessoa, sabe? Coitadinho, você tá olhando pra ele e vai, coitadinho, né? Que dó, olha que tá sofrendo, coitadinho, não merecia, que dózinha dele. O que você tá ajudando? O que você tá ajudando a pessoa? Nada. O que você tá acrescentando na vida daquela pessoa? Nada. Nadinha. Quando você tem compaixão, que você olha pra pessoa e fala assim, olha, deve estar realmente difícil, o que eu posso fazer pra ajudar ao invés de atrapalhar? Não atrapalha. Não atrapalhar já é ajudar. E por que você faz isso com você mesmo? Você olha pra você e fala, que dó de mim, eu não mereço isso. Não merecia estar passando por isso. Coitadinha de mim, mas que dó do meu sofrimento. Pega no colo, compra até uma mochila nova, põe o sofrimento, carrega no colo. O que você está se ajudando? Em que você está se ajudando? Nada. Quando você olha para aquilo e fala, pô, eu tenho esse problema, graças que eu tenho, sabe? Eu vou me mover. As maiores pessoas que eu digo assim, não tô falando de pessoas que têm dinheiro, tô falando de pessoas que conseguem ser sábias e passar essa lição para nós. Elas conseguem olhar para o outro com compaixão. E começando por elas mesmas. Compaixão de você. É compaixão. Entende? Compaixão. Por você. E sabendo que aquilo vai te fazer ter um esforço para mudar. Entende? Então, ó. Para com isso de fulano, vem aqui, corre ver meu sofrimento, olha como eu sofro. Sabe por que a gente tende a fazer isso? Porque o outro tende a nos atender. Então, quando você fala assim, fulano, vem cá ver meu sofrimento, vem cá ver como que eu sofro, é porque você aprendeu a receber essa atenção. E a gente tem isso, a gente quer ajudar o próximo que está sofrendo, mas não com dó, não com coitadismo, com compaixão. Compaixão, é ter compaixão, começa tendo por você. Sabe, assim, aquele olhar de, tá, eu tô apaixonado por esse sofrimento, vou fazer alguma coisa com ele e não ficar contando a história de dó. Por muito tempo. Eu sei que essa é a forma que você talvez tenha aprendido. E eu sei que eu puxei tua orelha hoje que vai doer. E eu sei que você vai falar assim, eu não sei como que eu faço pra mudar. Comece escovando o dente dentro do banheiro, tá? Faz o básico. Seja uma pessoa mais amável pra você mesmo. Olhe no espelho e olha as coisas que você tem. Se você não tem qualidades as quais você queira estimar, comece a pensar qual você quer. Você quer ser mais honesta com você? Você quer parar de contar as mentiras que você conta? Você quer ser mais justo, íntegro? Você é uma pessoa confiável? Ou a hora que sentar na sua cadeira você vai derrubar alguém? Como que você quer? Quais qualidades? Você tem o que estimar? Quais são os teus valores? Né? O que você tem aí em você que você admira? Se você não consegue fazer esse exercício com você, olha para o outro que você admira e use isso com admiração e não com inveja. Olha pro outro e fala, nossa, eu admiro nisso. Eu posso mudar isso em mim. E aí você vai parar de contar aquela história de vítima e você vai ter com que contar. E a quem contar a sua história real de que você mudou e usou aquele sofrimento para crescer. Que você usou aquela circunstância que você tanto sofreu para amadurecer. Amadurecimento e não apodrecimento. Você quer amadurecer, você quer ser uma pessoa confiável, você quer ser útil pro próximo. Você quer ser uma pessoa que as pessoas possam contar e admirar. E assim você vai vendo que você vai... Os problemas até tomam outro caminho. A hora que você olha para aquilo e fala, nossa, era só isso. Que situação. Então eu sei que agora vocês estão em cima do sofrimento. E não há como caminho. E eu sei que agora vocês sabem que por muito tempo, talvez os pais, as pessoas que cuidaram de vocês, tenham punido os erros de vocês. Mas para de punir os teus erros. As pessoas já fizeram isso. Você não precisa continuar fazendo. Não precisa. Não precisa contar essa história pra você. A não ser que você queira. E aí é a tua escolha. Entende? Mas isso não vai te ajudar a amadurecer. Não vai te ajudar a ser uma pessoa confiável pro próximo. Não vai te ajudar a olhar pro básico. O básico que eu digo é, se você tem que acordar cedo amanhã, não acorde reclamando. Sabe? Dê a tua vontade para aquilo. Realmente. E fale que bom
que eu planejo estar vivo amanhã para acordar. Honre a tua vida, agradeça o que você tem. E você vai desconstruindo essas coisas todas que colocaram para vocês. Guarda o chicote, não precisa bater nas costas para receber atenção. Não precisa disso. Você vai receber atenção se você for uma pessoa merecedora disso por você. Não é por mim, não é pelo outro. É para você primeiro. Entende? Seja essa pessoa. Para você. Se você quiser. Eu não posso escolher por você. Se eu pudesse, eu escolheria. Que você seja essa pessoa que honra o sofrimento, que agradece diante das circunstâncias. E eu sei que dói. Eu sei. Olha, semana retrasada aconteceu uma situação que eu chorei bastante. Que eu falei na live passada que eu não tinha nem R$2 para comprar uma banana. E ao invés de eu pedir para os meus pais, contar a história, que é difícil se manter sozinho, morar sozinho, cuidar das coisas, o que eu fiz? Eu agradeci aquela circunstância, porque eu sabia que não era nela que eu queria ficar. Não era ali. E eu podia trabalhar com aquilo que eu não queria para fazer. Eu quero ser psicóloga, eu quero atender, eu quero ganhar para ajudar mais pessoas. Quero, mas não era a situação que eu tinha. Não tinha nem R$2 para comprar uma banana naquele momento. As contas estavam pagas, eu agradeci por isso. Mas pro futuro eu não tinha. E aí, até meus pais vieram me visitar aqui em Londrina, e eu podia ter pedido dinheiro para eles, mas eu não pedi. Eu falei, não, eu vou me mover aqui. E aí, nesse dia, eu tava atendendo e a paciente, depois, no final do atendimento, levantou e falou assim, eu vou te pagar. Entende? Se eu tivesse reclamado daquela situação, talvez eu teria me colocado num espaço de vítima e teria pedido dinheiro e não teria me movido para crescer e para acreditar em mim. Que, hoje eu tô fazendo um bom trabalho. E eu sei que vocês também estão fazendo um bom trabalho. Só de estar aqui, só de estar disposto a entender o que acontece com o vitimista, vocês já estão começando. Então, assim, agradeça o que você tem, mas agradeça de verdade. Não é porque eu tô pedindo, não é porque eu tô falando, é porque você quer tomar isso. E seja uma pessoa mais justa com você. Escolha o teu caminho. Escolha o porquê que você vai parar de mentir pra você mesmo, enganar o que você tá falando pra você e colocar essa história de muito sofrimento numa situação que talvez não seja isso. Faça o básico, agradecendo o que você tem. Acorde, ou antes de dormir hoje mesmo, deita na cama, fecha o olho e fale, obrigada por todo o meu dia, obrigada por eu estar aqui, obrigada pelas coisas reais desse mundo, sabe? Obrigada pelo alimento, obrigada pela minha casa, obrigada pelo meu sono, pelo meu cansaço, eu trabalhei, eu me esforcei, então o meu corpo tá cansado, eu vou descansar, eu vou dormir, eu fiz um bom trabalho hoje. Ou se você não fez, olha, amanhã eu posso ser melhor. Entende? Agradeça o que você está vivendo agora. Seja mais decisivo na tua vida. Escolha por você. E você não precisa escolher sofrer por querer. A gente já sofre sem escolher. Imagina escolher sofrer 2 vezes. 2 vezes é demais, entende? Então, assim, reaja pro positivo. Agradeça. Coisas ruins, elas vão ser usadas para você crescer. Se você escolher isso, tá? Obrigada por vocês me ouvirem. Eu queria abrir aqui para ver se vocês têm perguntas sobre essa questão, né? O que é realmente sair dessa linha de parar de criar justificativas, porque eu tô muito cansado, porque eu não consigo, porque eu sou incapaz, porque eu sou a vítima. O vitimismo mostra justamente essa incapacidade porque você não se enxerga como capaz. Você não enxerga o teu erro como aprendizado. Você enxerga ele como alguém que precisa vir te ajudar. E não precisa ser assim. Vocês têm alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Queria falar uma coisinha a mais para encerrar então. Esperar um pouquinho, porque demora até chegarem os comentários. Mas, existem muitas pessoas que sabem muito sobre muita coisa, mas não sabem sobre si e como reagir no desconforto. Eu anotei isso para vocês. Então, existem muitas pessoas que sabem sobre tudo. Isso é soberba. Sei sobre tudo e todas as coisas. Mas sobre si mesmo,
E por que tem tanto sofrimento? Não. Isso a gente precisa saber sobre os teus defeitos, sobre aquilo que você tem para melhorar, porque se você não tem consciência de melhora, você não tem o que melhorar, você não vai querer melhorar. Então, se você sabe dos teus defeitos, das coisas que você tem como defeito, porque todos temos, somos seres humanos, você consegue pensar naquilo que você quer mudar e melhorar. Entende? Ah, mas essa situação de vida é uma situação difícil. Nossa, mas por que você se colocou ali? Quais são as coisas que você precisa mudar para melhorar? Entende? Usa isso, tá? Para de contar essa história de vitimismo, porque isso aí não vai te levar a nada. Só vai te dar mais opressão diante da sua história mesmo, tá bom? E a live não vai ficar salva. Beijo, muito obrigada.